Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 6 de janeiro, segunda-feira. Deus abençoe a todos os meus irmãos nessa semana de trabalho e tal que se inicia. Amados, nós iniciamos, porque agora estamos comecinho de janeiro, né? Então foi ontem o primeiro domingo, a primeira escola dominical, e iniciamos um novo trimestre na escola dominical, para falarmos e estudarmos sobre as heresias e a maneira como antigas heresias se apresentam nos dias de hoje com uma nova roupagem. É esta a proposta e que eu achei muito necessária. E um dos textos utilizados foi esse que eu anotei aqui para nós e que vou ler. Judas 1:3. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Quando a gente continua lendo, hoje eu não estou aqui com a Bíblia, mas quando a gente continua lendo essa pequena carta, mas não simplória, não insignificante, tão importante carta de Judas, a gente percebe que ele está falando de fato das heresias. Heresias é tudo aquilo que princípios, regras, práticas que não estão em concordância com a palavra de Deus. Na época deste escritor, era o gnosticismo que tanto eh, disputava com a sã doutrina. Era o gnosticismo que atrapalhava, que confundia com os seus muitos mestres. A questão que eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos é que o perigo que ele diz, que o Novo Testamento nos apresenta, é que esses tais mestres, vamos chamá-los de hereges, estes hereges, eles vêm de fora, né? São encantadores, enfim, de uma fala muito elegante, mas também de dentro. E são pessoas, os de dentro talvez sejam piores, porque são pessoas com a capacidade de convencimento, é, porque, porque fazem parte, porque estão no meio, porque estão ali convivendo, portanto ganham a confiança do rebanho do Senhor. É muito interessante a gente pensar que é de fato um perigo. Mas ontem muitas coisas boas foram ditas na primeira lição, coisas que de fato eu penso que toda a igreja, todo o povo de Deus precisa pensar de quando em quando, né? E, bom, mas quando estamos falando de hereges de fora, mas também de hereges ou mestres, que Judas aqui chama de divisores, enfim, diz que a condenação deles é certa e tudo mais. Quando pensamos, portanto, gente de dentro, o que não pode acontecer é uma caça às bruxas, né? A gente não deve ter um olhar de desconfiança para todos ou qualquer que pregue a palavra de Deus e a gente ficar tentando achar sinais, etc, etc. Porque não é necessário, porque o Senhor Jesus disse que pelos frutos os conhecereis. Então, a pessoa não tem como produzir um fruto diferente do que é a árvore, né? Uma macieira só vai dar maçã, você não espera um abacaxi de uma macieira. Logo, se a pessoa tem uma má formação, um mau caráter, se ela é um herege, logo se manifesta.
o fruto desta vida, e aí vai ser percebido. Mas aí fica uma responsabilidade para todos nós. A responsabilidade dos pastores e líderes de guiar, de proteger o rebanho, de alimentar o rebanho, e às vezes precisa confrontar os que falam bobagem, né? E confrontar é uma coisa difícil. O confronto é ficar de frente a frente, né? Fronte com fronte, frente a frente com a pessoa e dizer para ela à luz da palavra de Deus que ela está cometendo um erro, que a Bíblia não ensina daquele jeito e que ela, enquanto não mudar o discurso, não tem mais liberdade de falar na igreja. Isso, falando aqui, parece tudo simples, mas confrontar é difícil. E aí precisa mesmo dessa coragem, que eu diria profética até, né? Porque o profeta é aquele que confrontava, né? O pecado do povo e tudo mais. Então, precisa dessa coragem, e isso cabe aos pastores e líderes. Mas o rebanho, o povo, de uma forma em geral, precisa também estar esperto com essa questão de heresias. E a única maneira é o estudo da palavra de Deus. É o que eu falo aqui de quando em quando também. Os cultos do saber, né? Cultos de doutrina, escola bíblica dominical, esses cultos onde a gente gasta um pouco mais de tempo estudando a palavra de Deus. Talvez seja o recurso mais pronto, mais fácil para todo mundo para aprender o que é a veracidade da palavra de Deus, o que é verdade, o que é doutrina pura, o que é correto, né? E a gente não pode desperdiçar estas ocasiões. É também da nossa responsabilidade do rebanho, no lugar do caçar bruxas, né? Então, como eu já disse, se permitir ser guiado pelos pastores, alimentado pelos pastores, buscar compreensão da palavra de Deus no que tem dúvida, correr atrás para procurar saber como é que é, né? Estudar, estar nos cultos, na escola dominical, aprender, né? Essa é a responsabilidade. E nunca, porque todo esse cuidado, como foi dito ontem, escrito na lição e ensinado ontem, porque o perigo da heresia é prejudicar a unidade da igreja. Unidade não é união, né? Porque unidade tem a ver com o organismo, é orgânico, né? Tem a ver com o corpo mesmo. Não se pode, uma heresia, ela tem a capacidade de ferir, né? Macular o corpo, né? Nota que perseguição para os apóstolos não era problema. Morrer por causa de Jesus, por incrível que pareça, não era um problema, mas heresia para eles era coisa grave. Por quê? Porque pode perturbar o corpo, a igreja. Os prejuízos são enormes. Então, voltando ao meu raciocínio, a gente tem estas responsabilidades, não é uma caça às bruxas. E não pode, uma vez que parte da responsabilidade em relação às heresias tem a ver com os pastores, não pode, na hora das tratativas, né, na hora de resolver as questões, não pode ter aquele sentimento de nós e eles, como se houvesse uma distância entre o rebanho e a liderança da igreja, os pastores. Não pode, porque senão ressuscita aquela ideia de clero e de leigos, né? E no rebanho do Senhor, a responsabilidade, digamos assim, oficial, são dos pastores, é fato. Mas se surgir algo de dificuldade, que trouxe dúvida,
que não está de acordo com a palavra de Deus, da mesma maneira que é difícil para um pastor confrontar uma ovelha, as ovelhas também é difícil, mas com muita humildade e confrontar o pastor e dizer: pastor, me explica melhor isso aí que o senhor está ensinando, porque eu tenho aprendido de maneira diferente, e aí confrontar. Tem que acontecer dos dois lados, porque senão, isso aqui é muito delicado que eu estou dizendo. Se uma heresia vem sozinha, ganha espaço, terreno, e perturba o orgânico, perturba o corpo, a unidade, também não perturbaria se trouxéssemos para a igreja a lógica do nós e eles. Existe nós e eles, existe leigos e clero, somos todos irmãos. E estas questões precisam ser tratadas com muita educação, com muita honra de uns para com os outros, para não permitir, né? E porque pastores apacentam o rebanho que é de Deus, não são donos da igreja. E as ovelhas são do Senhor, e as ovelhas obedecem os pastores no Senhor. Osmar, você está querendo ensinar subversão, revolta? Nada disso. Se você ouviu isso, você ouviu Satanás, porque eu estou falando outra coisa. Eu estou falando muito pelo contrário. É de, ao assumir o papel de vigilância contra as heresias, não permitir a atitude do nós e eles, né? Porque senão, é, é, além de não resolver o problema da heresia, né, ainda fortalece, né, potencializa a rachadura, o corte no meio do corpo do Senhor. Então vamos tomar muito cuidado. Os pastores precisam ter coragem para calar alguns, coragem para ensinar a verdade, para ensinar aquilo que não é da moda, né? Para falar aquilo que muita gente não quer ouvir mais, né? E as ovelhas ouvir com sabedoria e, se necessário for, confrontar no amor, né? Confrontar para unir, confrontar para sarar e não ficar na defensiva, numa cultura do nós e eles, porque isso sim ia trazer uma rachadura que às vezes, de fato, é pior ou tão ruim quanto a heresia que corre solta. Deus te abençoe a pensar nessa delicadeza que eu trouxe hoje. Também me ouça com sabedoria, porque o seu pastor não é necessariamente um lobo travestido de ovelha. Ele é o teu pastor, ele é teu irmão, tua pastora, tua irmã, de maneira que ficamos assim. Qual é o problema aqui? O problema é a heresia. Senão, vai se cometer o mesmo erro que muita gente cometeu em relação à batalha espiritual, quando o apóstolo Paulo disse que a nossa luta é contra as potestades e não contra pessoas. Dito isso, que Deus te abençoe. Vamos orar. Deus bendito, graças te damos por tua palavra, tua misericórdia manifestada a nós mais um dia. Nos ajuda, Senhor, a percebermos essas nuances, ó Senhor, essas delicadezas das nossas convivências, para não cometermos erros, para sermos instruídos em tudo, porque eu creio que esse é o espírito do Evangelho, que faz com que sejamos unidos e não o contrário. Assim nos ajuda, Senhor, nestas tarefas de todos nós contra a heresia, para defendermos a fé que nos foi dada. Eu oro no nome de Jesus. Amém.